Olá pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje continuar nossa aula referente ao uso do inglês, tá? E nessa aula de hoje a gente vai ver algumas estratégias de leitura, uma entrevista e quando a gente fizer esse aparato, nós vamos fazer a construção do repertório lexical, que é justamente ampliar o nosso vocabulário e o uso da língua inglesa, tá? Bom, na aula anterior a gente trabalhou a linguagem, né? E nós vimos que muitas palavras que a gente usa no inglês, ela pertence ao nosso vocabulário, pertence ao nosso dia a dia. E a gente faz uso dessas palavras normalmente, sem precisar traduzi-las. Então, o inglês, ele veio do mundo, né? Veio da Inglaterra e dos Estados Unidos. E ele chega no Brasil com essas características. Então, tem palavras que a gente utiliza aqui na nossa língua portuguesa, que é de origem inglesa ou então americana. E a gente faz uso disso, a gente está trazendo isso para a nossa sala de aula, né? Através do uso do inglês. Então, onde é que está essa língua inglesa, né? Quantos países é que usam a língua inglesa como língua materna? Atualmente, existem mais de 60 países que utilizam a língua inglesa, ou seja, onde o inglês ele é o idioma oficial. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente utiliza a língua portuguesa como idioma oficial, mas existem sim outras línguas que são aqui do Brasil, como por exemplo o Tupi-Guarani, que é uma língua materna de origem da cultura indígena. Porém, como oficial mesmo, que todo mundo usa, é a língua portuguesa. Você pode nem imaginar, mas nações pouco conhecidas também têm o inglês como língua predominante, como é o exemplo da Antígua e Barbuda, Belize, Brunei, Camarões, Dominica, Eritreia, Filipinas, Gâmbia, Granada, Jamaica, Lesoto, Madagascar, Malásia, Malta, Micronésia, Namíbia, Papua Nova Guiné, Samoa Ocidental, Seychelles, Sri Lanka, Suazilândia, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu e Zâmbia. São alguns países que são pequenos, mas que utilizam o inglês como a língua oficial. Porém, quem predomina mais, que a gente mais conhece com a língua inglesa, é a Inglaterra. Ela é o país, né? Ele é o país que é chefe e distribuiu a língua inglesa por todo o mundo. Seguido da Inglaterra, a gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e acabou adotando o inglês como língua oficial. Depois temos o Canadá, e em seguida a Austrália. Então esses são alguns países que são mais conhecidos da gente, que utilizam a língua inglesa. E no cotidiano e na atividade, como foi? Me digam aí para vocês como foi a atividade de vocês passada, que vocês utilizaram o inglês na questão de uso no cotidiano, né? Então a gente viu que o inglês ele está no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui a resolução da atividade anterior, tá? Então, vocês vão conferir, tá? A atividade de vocês. Quem já mandou, já dei o ok, tá? De devolução de atividade. Vocês vão apenas conferir as respostas, tá? Na primeira questão, a gente tinha algumas palavras para vocês fazerem a tradução. Então, por exemplo, site. Lugar ou sítio ou local. Então pode ser uma dessas três traduções, tá? E as palavras estão aí. Vocês podem pausar o vídeo e conferir no caderno de vocês se acertaram ou não as questões. Na segunda questão, tinha a opção de vocês colocarem palavras que vocês encontraram. Aí está uma lista de algumas palavras, tá? Não são todas, porque não coube nesse espaço agora, mas todos vocês fizeram a segunda questão dessa forma, tá?
Então, quem não fez dessa forma, encontrando palavras, faça a correção em casa e coloque algumas dessas palavras que foram encontradas, que a gente usa aqui no Brasil, mas é de origem da língua inglesa. Então, eu quero que vocês respondam primeiramente essas 3 questões no caderno de vocês. Então, onde é que o inglês está presente aí na vida de vocês? Eu quero ter esse contato. Vocês escutam músicas internacionais em inglês? Então, se sim, qual artista ou qual a banda que vocês costumam escutar? Vocês costumam assistir séries e filmes e esses são de origem nacional ou internacional? E qual é a série ou filme internacional que você mais gosta? Então, isso aí é um pouco para me aproximar de vocês, tá? E conhecer um pouco do gosto de vocês, tá? Em relação à aula de hoje, nós vamos ver um pequeno vídeo de uma entrevista, tá? Ele é um vídeo humorístico e vocês vão tentar assistir ele com a legenda em inglês. Aí eu trouxe algumas palavras que vai aparecer lá no vídeo, tá? Para vocês tentarem traduzir, mas sem correr direto para o Google, tá? Então vocês vão tentar fazer a interpretação desse vídeo, assistindo com a legenda e ver se conseguem entender. Tem algumas palavras que são um pouco mais difíceis e essas palavras estão listadas aí. Por exemplo, Arquimedes é o nome do personagem que vai aparecer lá no vídeo. Infidel é infiel. What kind of? Ele está perguntando que tipo de. Terrifying quer dizer aterrorizante. Scared quer dizer assustado. E really quer dizer realmente. E how about now é que tal agora, tá? Então vocês vão assistir agora o vídeo e vão tentar entender mesmo sendo em inglês, tá certo? Para responder algumas questões. Good evening, Ahmed. Good evening, infidel. So you're a terrorist? Yes, I am a terrorist. What kind of terrorist? A terrifying terrorist. Are you scared? Not really, no. And now? Not really, no. How about now? No? God damn it. Oh. I mean, Allah, damn it. Silence! I kill you! So, Ahmed, no, is Ahmed. That's what I said. No, you said Ahmed. It's Ahmed. Silence! I kill you! Pronto! Assistido o vídeo, vocês podem assistir mais de uma vez, tá? Para tentar compreender. Então, vamos lá. Vocês vão responder mais 4 questões, nessa vez relacionadas sobre esse vídeo. Então, questão 4. Jeff é o entrevistado, tá? Ele que faz as perguntas. Ele entrevista o Arquimedes. Então, o que é o Arquimedes? Ele é o quê? Então, 5. Por que as pessoas acham graça da situação de Arquimedes? Então, por que que quando Arquimedes está falando as pessoas estão rindo? Por que que elas acham graça, tá? 6. Quando ele se irrita, ele manda a plateia fazer algo. O que é que ele manda fazer? E 7. Quando ele manda a plateia fazer algo, ele faz uma ameaça logo em seguida. Então, qual é a ameaça que ele faz? Tá? Vocês vão responder isso aí. São perguntas simples, tá? Então é isso, pessoal. Se cuidem, tá? Continuem fazendo o distanciamento social, usando a máscara, álcool em gel,
Quando só saiam se for realmente necessário da casa de vocês, tá? Precisamos agora, nesse momento, zelar pela nossa vida e também pela vida do outro, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula.